Senhor Pai, que Deus nos abençoe nesse momento que vamos iniciar mais uma aula de aprendizado, de ensinamentos tão valorosos passados pela dona Araci e a Eli, e que nós possamos aproveitar da melhor forma possível, não só aprender, mas vivenciar cada aprendizado, cada entendimento que nós teremos nessa aula seguinte. Que Deus nos abençoe a todos nós e dou por início a aula de hoje. Nós vamos dar continuidade na segunda parte do livro dos Espíritos, a lei de destruição. As leis que estão no livro dos Espíritos são fundamentais. Nós vamos estudar guerra. E eu vou falar o quê? Vou dizer o quê? Vamos estudar a guerra física e a guerra espiritual. As duas. Porque aqui nós somos médiuns e sabemos o que é uma guerra física e uma guerra espiritual. Não tem diferença nenhuma. Tanto faz ser vivos como mortos. Nós vamos ter a guerra dos mortos e dos vivos. Qual a causa que leva o homem à guerra? A predominância da natureza animal sobre a espiritual e a satisfação das paixões. Nós vamos encontrar nesses espíritos que ainda se encontram em regiões difíceis, maléficas, organizações maléficas, quer que sejam vivos, quer que sejam mortos, são criminosos, essa paixão doentia pelas coisas má, perversas, vingativas, malfazeja. O médium espírita, ele tem que entender os dois lados, a guerra física e a guerra espiritual. O estado de barbárie dos povos só conhece o direito do mais forte, e é por isso que a guerra para eles é um estado normal. Esses espíritos, mortos ou vivos, densos, pesados, ruins, sem moral, sem a ética, sem os bons costumes, sem valores, eles fazem a sua guerra, eles se conflitam. E nós, médios, conhecemos isso. Nossos obsessores saem dessas regiões de barbárie, de luta, de guerra, de alta destruição sobre nós. Todos os médios que trabalham para si, trabalham para a sua família, sabem que esses espíritos ali estão, guerreando conosco constantemente. À medida em que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita as causas. Evita. O que nós, médios, precisamos fazer? Evitar a causa da guerra. Essa guerra que vem sobre nós é por orgulho? É por vaidade? É por egoísmo? É por ambição? É por desejo de nos destruir? O que é que esses espíritos bárbaros, qual é a causa que leva eles a guerrear conosco? Essa guerra também visível. E a guerra física é a mesma guerra. Vamos avaliar as duas guerras, a física e a espiritual, que é o que nós médios vivemos. Quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe à humanidade. Quando essa guerra se faz necessária, quer dos vivos, quer dos mortos, nós temos que ser humanos, nós temos que ser ético, nós temos que ser moral, que é o que o espírita faz. Fora da caridade não há salvação. Então, ele socorre seu obsessor, ele socorre seu inimigo, ele socorre os espíritos maus e perversos e vingativos e malfazejos. Toda essa guerra espiritual fluidica que vem até nós.
A guerra desaparecerá um dia da face da terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Como que eu vou entender a justiça? Os 10 mandamentos, as 10 leis morais no livro dos Espíritos. A lei de liberdade, a lei de caridade, lá está. A lei de reprodução. Essas leis são a que nos fará sermos justos e sermos corretos. Para que a lei de Deus seja praticada, nós, médios, precisamos socorrer esses espíritos que vêm até nós. Poderão vir espíritos de uma guerra física? Sim. E quando isso se ocorrer, espero que não, que nós sejamos prontos. Mas nós vemos países que até hoje estão em guerra, em luta. A alta destruição de tudo, dos lares, da família, do alimento, do pão, do agasalho. Tira você do seu habitat, tira do seu lar, tira-lhe água, tira o alimento, tira a comida, tira tudo. Essa é a guerra, a parte mais terrível que nós podemos encontrar. Quando nós, espírita, estivermos trabalhando constantemente para socorrer os nossos obsessores e adversários, que é a guerra. Essa é a guerra. E todo médium sabe disso. Todos os povos serão irmãos. Qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? Quando que a guerra se torna necessária? Quando que eu posso guerrear? Quando me faltar a liberdade. A liberdade e o progresso. Qual o objetivo da providência quando essa guerra se torna necessária? Essa guerra se torna necessária toda vez que quiserem me tirar a liberdade de falar, a liberdade de pensar, a liberdade de ser médium, a liberdade de fechar a minha casa espírita, a liberdade de causar danos e dor e impedir o progresso. Então, o espírita, ele tem a mesma guerra. Se fazemos a guerra porque queremos a liberdade do que é nosso, é essa mesma guerra espiritual também. Quando o meu obsessor me tira a liberdade de progredir, meu obsessor me tira a liberdade de trabalhar, de crescer, de conduzir a minha família, de trazer a paz, a alegria e a felicidade. É um direito que me cabe. Não é uma guerra, mas é uma guerra fluídica. É uma guerra de pensamento, é uma guerra de atitude, é uma guerra de desejo, de evolução para aquele que está do meu lado e para mim também. Se a guerra deve ter como efeito conduzir à liberdade, como se explica que ela tenha geralmente por fim e por resultado a escravização? A escravização momentânea para salvar os povos a fim de fazê-lo andar mais depressa. Quando ocorre essas escravidões, que é muito comum nós vermos ainda, o povo escravizado, situações delicadas em todos os sentidos, caminhar por um brete, caminhado, sabe, dores. Nós conhecemos isso e eu não vou entrar nesses pormenores. O nosso planeta está realmente muito triste. Mas isso é para conduzir um crescimento. Mas para conduzir um crescimento tem que ter uma luz. Tem que ter alguém que os chame, que os acorde, que os liberte. Da mesma forma estão os espíritos, nas regiões umbralinas, escravizadas pelos espíritos maus, pelos perversos, porque eles não têm condições de crescimento. Para-lhe a mente, para-lhe os ideais, para-lhe os objetivos, e é o que nós, médios, fazemos. Socorremos esses espíritos, retiramos dessas regiões umbralinas para as colônias espirituais. Aí existe o progresso, existe o crescimento.
É essa a humanidade, é essa a evolução da humanidade e que ela deve dar continuidade. À medida em que nós, espíritas, continuarmos o nosso trabalho redentor. Que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Esse é o verdadeiro culpado. Necessitará de muitas existências para expiar todos os assassínios que foi por sua causa. Eu posso matar, mas se eu me omitir e ver que aquilo lá vai causar dores maior, eu preciso, de alguma forma, trabalhar, impedir que isso aconteça. E assim somos nós, médios. Quando eu sei que algo ele está tomando volume, a droga, a prostituição, isso é uma guerra. A droga é uma guerra. Os médios, os lares que trabalham contra a droga, a prostituição, a bebida, e aí vai adiante. É uma verdadeira guerra, porque aquilo vai tomando volume, vai acrescentando mais espírito. E esse médio, então, ele tem uma espécie de guerra, porque ele tem uma luta incessante, fluídica, para repor as condições morais e espirituais, a evangelização, a ética e os bons costumes. Porque teremos que expiar qualquer erro cometido nesta vida ou em outras vidas. Porque responderemos por cada homem cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Se nós fomos ambiciosos no passado, matamos por ouro, por terra, por diamante, por castelo, matamos porque éramos mal, perversos e bárbaros, nós teremos dentro da lei do reajuste. E médium não pode dar chilique, porque ele está na lei do reajuste. Se nós estamos na lei do reajuste, podemos trabalhar, podemos edificar, podemos construir um mundo melhor. É isso que somos, é isso que vamos fazer. O assassínio. O assassínio é um crime aos olhos de Deus? Sim, um grande crime, pois aquele que tira a vida de um semelhante interrompe uma vida de expiação ou uma missão. É nisso que está o mal. Toda vez em que se tira a vida de uma pessoa, de uma criança, de um aborto, ou de uma maldade, ou levando à destruição onde quer que seja, nós estamos impedindo que aquele espírito venha cumprir uma missão ou uma expiação. E é isso que está o mal. Ao impedimento, porque vai impedir dele crescer, ele vai voltar ao mundo dos espíritos e não vai interromper aquele trabalho, aquela proposta, aquela oportunidade. E nós, médiums, sabemos disso. E é isso que nós estamos trabalhando e auxiliando os espíritos para um retorno em melhores condições reencarnatórias. Há sempre no assassínio o mesmo grau de culpabilidade, já o dissemos. Deus é justo e julga mais a intenção do que o fato. Deus olha a intenção, o objetivo maior, e não o fato real. Vai avaliar o procedimento, as emoções, o desejo, a vontade, não o fato real. Isso é muito importante para nós. Todo julgamento que nós vamos passar vai olhar aquilo que estávamos dentro de nós, aquilo que queríamos fazer. Poderíamos até não ter feito, mas nós desejávamos ter realizado e ter impedido o mal maior, que é isso que nós devemos fazer. Deus excusa o assassínio em caso de legítima defesa? Só há necessidade ou pode excusar. Quer dizer que se eu tiver uma necessidade muito maior para não me deixar morrer, mas assim mesmo eu devo tentar impedir que meu agressor também sofra isso.
o médium, nós espírita, a vida se torna muito mais fácil nessa guerra nossa, na guerra física e na guerra espiritual, porque nós podemos aliviar o agressor, nós podemos acalmar, e é isso que nós temos. Então, a doutrina espírita, ela não só vem falar esse comportamento, mas ela nos dá o direito de o fazer, como médium. Eu posso reparar, eu posso fazer, eu posso curar, eu posso aliviar, eu posso abrandar, eu posso fazer o melhor. O homem é culpável pelo assassínio que cometeu na guerra? Não. Quando é constrangido pela força, mas é responsável pela crueldade que comete. Porque a decisão de uma guerra será cobrada do general, será cobrado dos grandes dirigentes, será cobrado dos presidentes, dos políticos, serão cobrados daqueles que estão no comando e que não evitaram a guerra, e não o soldado. Não é um soldado que vai para a guerra que vai ser punido. Vai ser punido o comandante. Toda a estratégia de não se fazer guerra, de conseguir harmonizar, equilibrar, restaurar e refazer e não cometer crueldade é o mais correto. Este preparo da alma, saber julgar, saber caminhar dentro da guerra, porque nós temos uma guerra também espiritual. Todos nós temos. E é isso que nos leva em conta. Assim também o sentimento de humanidade que será levado em conta. E nós, médios, estamos aqui com a humanidade para trabalhar em prol da humanidade, não importando a cor, nem a raça, nem a sua condição, nem se esteja nas regiões umbralina ou que esteja em melhores situações. Nós temos o legado do amor, da fé e da caridade. Qual é o mais culpável aos olhos de Deus? O parricídio ou o infanticídio? Parricídio, uma pessoa que mata seu pai. O infanticídio, o assassínio de uma criança recém-nascida. Um ou outro são igualmente, porque todo crime é crime. Então, não é questão de matar uma pessoa adulta e matar um recém-nascido. É indiferente. Ai, porque estava velho, porque era uma... Não. Todos eles têm algo a fazer. O matar, seja o que for, nós devemos tomar determinados cuidados. A alma humana, ela vem para a Terra para crescer e produzir e multiplicar e acrescentar os seus valores morais. Porque entre certos povos já adiantados de ponto de vista intelectual, o infanticídio é um costume consagrado pela legislação. O desenvolvimento intelectual não acarreta a necessidade do bem. As escritas, algumas coisas colocadas antigas, existem leis que são arcaicas no tempo e não sofreram a evolução dos povos. E por isso estão lá, milenares, sem uma revisão, porque tudo é aceito. Não há uma evolução intelectual, uma evolução de pensamento, a evolução do cristianismo, a evolução do espiritismo. Ele é grande demais. E por essa razão é que nós somos totalmente impedidos. E é por isso que nós somos perseguidos, porque o espiritismo, o cristianismo, é a lei da liberdade, é a lei do progresso, é o crescimento do espírito, é o direito de evoluir, de construir um mundo melhor. Esta evolução através do espiritismo é grande demais. E nós viemos de uma base fortíssima do cristianismo, que é a evolução dos seres sobre a Terra. O espírito de inteligência superior pode ser mau, pode desenvolver a inteligência, mas pode ser mau. A maldade, ela pode ser ardilosa, ela pode ser até perfeita, sem erro, porque ele está usando o máximo da sua capacidade de inteligência. E o irá fazer. Nós temos que observar e analisar toda e qualquer ação inteligente má.
Essa é uma guerra intelectual. Isso é uma guerra de inteligência contra inteligência. A inteligência boa contra a inteligência má. E essa é uma guerra. Eu acho que é uma guerra até das mais difíceis, porque requer que pensemos, analisamos, observamos e como vamos fazer o ataque contra essa guerra de inteligência maléfica, que todo médium conhece isso. A inteligência maléfica trabalhando. Existem os vivos maléficos, os desencarnados maus e perversos. Cabe a nós avaliar, pensar e reduzir a maldade sobre o mundo. Aquele que viveu sem se melhorar o sabe. Pode ter vivido milhares e milhares de reencarnações, como nós que estudamos. Os espíritos vêm com casca e tudo, sai das regiões umbralinas, vem para cá com toda a sua maldade, vem com todo o seu grupo e vem aqui, continua o mesmo processo. E somente através de uma moralização, de uma ética, de bons costumes, de conhecimento, poderá auxiliá-lo a mudar. Podemos ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? É o pior instinto de destruição, no que ele tem de pior. Então, ele já nasce com o instinto da maldade, o instinto de destruir as pessoas, o local, o ambiente. Ele vem com uma alma maléfica. Esse instinto de destruição é algo que ele quer e o realiza, porque ele assim o quer. Não tem caráter que segura esse instinto de destruição, porque ele quer destruir. Não importa se é criança, velho, o que importa é que isso se destrua. São espíritos ainda de uma envergadura maléfica e que estão quer no mundo dos espíritos e quer encarnados junto de nós. É sempre consequência de uma natureza má. Então, esse processo de evolução cabe a nós auxiliar a nossa família, para que a nossa família não venha com essas ideias absurdas e maléficas e reencarnar junto de nós para nos causar danos maiores ainda. Por isso é importante o trabalho socorrista da nossa família. Espíritos imperfeitos. Por que motivo a crueldade é o caráter dominante dos povos primitivos? Entre os povos primitivos, como os xamãs, a matéria sobrepuja o espírito. Eles se entregam aos instintos animais e, como não têm outra necessidade, além das corpóreas, cuidam apenas da sua conservação pessoal. Quer dizer, luta pelo seu próprio espaço, luta pela sua alimentação, luta pelo local, pelo ambiente, porque eles não têm ideia ainda de um mundo melhor, de um mundo evolutivo, de pensamentos diferenciados. É isso que geralmente os torna cruéis. Além disso, os povos de desenvolvimento imperfeito estão no domínio dos espíritos, igualmente imperfeitos que lhes são simpáticos. Quando nós nos deixamos dominar pelos espíritos imperfeitos, porque nós gostamos daquilo. Quando nós reagimos, nós nos revoltamos contra a imperfeição, significa que nós estamos observando com outros olhos, com outra visão, com outro aprimoramento sobre nós e sobre a humanidade. Até que os povos mais adiantados venham destruir ou arrefecer, esfriar, resfriar, abrandar, ceder essa influência. Essa influência terá que ser abrandada, modificada, elaborada. Nós precisamos tirar esses instintos de imperfeições, de maldade, de crueldade. Ela tem que ser desmagnetizada, todo este fluido. A crueldade não decorre
da falta de senso moral, disse que o senso moral não está desenvolvido, mas não que está ausente. O senso moral está dentro de nós. Sempre vai existir. Nós já temos isso nos nossos pensamentos assim que recebemos o selo de humanidade. Porque ele existe, em princípio, em todos os homens. No momento em que nós recebemos o selo da humanidade, nós recebemos o senso moral, nós recebemos os 10 mandamentos, nós recebemos toda a influência da beleza, da perfeição, das virtudes. É aí que o espírito busca esse senso moral que os transforma mais tarde em seres bons e humanos. Quando esses espíritos ainda estão fora desse crescimento, para eles tudo isso é normal, ser mal, ser ruim, ser perverso, porque eles não conseguem ainda modificar. E somos nós que levamos um banho de fluido diferenciado, modificado pelo amor, para que haja uma transformação. O médium, ele tem que pensar que essa guerra fluídica, essa guerra de adversário, essa guerra ainda embrutecida, de fluidos brutos, cedo ou mais tarde, terá que acabar. Terá. Levaremos tempo, mas faz parte da evolução humana. O senso moral existe no selvagem como princípio do aroma do botão de uma flor que ainda não se abriu. Vamos abrir a flor, vamos modificar, vamos fazê-la crescer e evoluir. Todas as faculdades existem no homem, em estado rudimentar ou latente. Se desenvolve segundo as circunstâncias mais ou menos favoráveis. O desenvolvimento excessivo de umas impede ou neutraliza as outras. De ordem geral, nós nos colocamos em cada reencarnação a um aprimoramento. Ora nós tiramos o orgulho, ora tiramos a vaidade, ora paramos de xingar, ora paramos de matar, ora paramos de cortar o pescoço das pessoas, e assim é uma evolução. Vai aos poucos modificando a forma de pensar, os instintos, e nós passamos para uma ação inteligente do bem. A superexcitação dos instintos materiais, a que se, por assim dizer, o senso moral. No desenvolvimento destes, arrefece, esfria, cede, pouco a pouco, as faculdades puramente animais. Essa animalidade, essa brutalidade, esse ser mal que tem dentro de nós, ele vai se modificando gradativamente. Somos nós que vamos modificando nós que vamos tirando essa brutalidade e auxiliando os outros ao nosso redor também a modificar esse fluido. Como se explica que as civilizações mais adiantadas existam criaturas que às vezes tão cruéis como as selvagens? Da mesma maneira que numa árvore carregada de bons frutos, existem os temporões. Elas são, se quiserem, selvagens que só têm uma civilização aparência, lobos extraviados em meio de cordeiros. Nós podemos encontrar no seio da nossa família lobos. Na nossa existência, lobos. Nós podemos achar lobo para todo lugar. Nós precisamos entender que esses lobos, essa energia do lobo, que ataca, que fere, que machuca, que não quer nem saber. Está ali e ele é um instinto animal. Nós, médios, devemos estar atentos para que esses lobos não façam tanta maldade no seio da nossa família, que nós, aos poucos, vamos modificando esse fluido do lobo para colocá-lo mais calmo, mais tranquilo e mais sereno. Os espíritos de uma ordem inferior, muito atrasados, podem encarnar-se entre os homens adiantados, com a esperança também de se adiantar. Na nossa família,
Pode sair esses espíritos de ordem inferiorizada e virem morar conosco, no seio da nossa família, para se melhorarem, para se corrigirem, para se tornarem pessoas boas, justas, corretas. Então, a educação já inicia-se no berço, já inicia nos primeiros contatos. Por essa razão, é de suma importância o médium familiar socorrer a sua família, para que esses espíritos aqui não voltem, com casca e tudo, no seio da família. É preciso socorrê-los antes do processo reencarnatório. Colocar nas colônias, nos hospitais, nos pronto-socorro, nos educandários, estudar faculdade, lá aprender de tudo o que eles precisam aprender antes do processo reencarnatório. E se a prova for muito pesada, a natureza primitiva reage. Se o espírito pede uma prova, mas ele não tem apoio da família, ele pode voltar a cair novamente no seu próprio processo, porque ainda é muito denso dentro dele. A sociedade dos homens de bem será um dia expurgada dos malfeitores? A humanidade progride. Esses homens dominados pelos instintos do mal, que se encontram deslocados entre os homens de bem, desaparecerão pouco a pouco, como o mau grão é separado do bom quando joeirado. Quer dizer que ele é peneirado, ele é limpado, né? Tira a sujeira dele, tira o fluido ruim, tira o fluido negativo, lhe ensina um bom comportamento ético e moral. Mas renascerão com outro invólucro. Como que ele vai nascer com outro corpo? Só se for limpo, só se for esterilizado, só se tirar o fluido maléfico, ruim, perverso, negativo, porque caso contrário vai nascer do jeito que morreu. Esse processo de auxiliar os mortos é algo que nos trará o progresso futuro de um povo, do nosso planeta Terra, de um local, de um ambiente, da família. Com mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Isso é espiritismo. O espiritismo é o médium trabalhando pela sua família, pelos entes queridos, pelos espíritos maus e perversos e dando continuidade aos bons, justos e corretos. É isso que é espiritismo. Tens uns exemplos nas plantas e nos animais que o homem aprendeu como aperfeiçoar, desenvolvendo-lhes qualidades novas. Esse é o nosso trabalho. Vamos colocar fluidos novos, reparadores, benéficos, salutares. Pois bem, é só depois de muitas gerações que o aperfeiçoamento se torna completo. Esse processo nosso de ajudar e de amparar a nossa família é de suma importância, muito maior do que podeis imaginar. Esta é a imagem de diversas existências do homem. E é isso que nós estamos aqui. É por isso que o médium se desenvolve, o médium se aprimora, o médium cresce para fazer essa evolução da sua família, dessa guerra espiritual que vem até nós, que de ordem geral ela é familiar ou local, dependendo do grau de conhecimento do médium e também da sua prova e da sua expiação. Encaminhar os espíritos para a consolação, regeneração e redenção. Esses espíritos bárbaros, vivos ou mortos, criminosos, vivos ou mortos, cruéis, parricídios, infanticídios, assassinos, nós devemos também auxiliá-los. Não é pensar, porque eles são assassinos. Não, eles precisam de uma melhora, porque nascerão da mesma forma que morrerem se não forem socorridos. E depois de morto, lá é mais difícil de socorrer. Aqui é muito mais fácil. Por isso que Deus permite que eles estejam constantemente ao nosso redor. Refazer todos os corpos perispirituais.
desconsagrar, desmagnetizar, exterminar, desintegrar, desmanchar, dissolver, queimar, desmaterializar todo aquele fluido da brutalidade, da maldade, do erro, da impostura, da falsidade, da hipocrisia, da mentira. É isso que nós precisamos tirar. Devemos encaminhar os espíritos para as colônias espirituais. Bárbaros, criminosos, cruéis, todos eles. Mas antes, não adianta nós mandar essa massa maligna para uma colônia espiritual, porque nós vamos dar trabalho e eles vão incomodar a vida dos outros lá. Por essa razão, nós devemos higienizar, limpar, restaurar, refazer totalmente o perispírito, aconselhá-los a modificar-lhes para que um dia eles estejam em melhores condições para reencarnar. Aquele que se esforça seriamente por melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. Vamos começar a ser felizes, trabalhar pelo nosso próprio bem-estar e começar a felicidade, ser feliz. Então, médium, não tenha medo dessa guerra espiritual, não tenha medo dos conflitos, não tenha medo desses fluidos, dessa guerra atômica e subatômica que vem até nós. Nós temos conhecimento para sair dela. É o que nós vamos fazer. Nós não vamos cumprir a missão de ninguém, mas nós vamos cumprir a nossa missão, a nossa evolução e também o nosso karma. É isso que nós vamos fazer aqui.